Olá, boa tarde. O IFPB lançou o edital de seleção para mais de 3.300 vagas para os cursos técnicos em 17 campi. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 3 de outubro a 4 de novembro. O processo seletivo de cursos técnicos para o semestre de 2017.1 será diferente para o ano e se dará através de análise do histórico escolar. Para se inscrever, o candidato precisa preencher eletronicamente todos os itens do formulário de inscrição disponibilizado no endereço estudante.ifpb.edu.br, inclusive o questionário socioeconômico e anexar o histórico escolar ou documento equivalente. A ESA prevê chuvas passageiras e nebulosidade variável para o litoral do estado. Para o Agreste e Brejo, a previsão é de apenas nebulosidade variável. No Cariri, Curimataú, a previsão é de nebulosidade variável também. Já o Sertão e Alto Sertão, a previsão é de sol. Aqui na capital, o dia segue com sol e algumas nuvens, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 29. Terça-feira é dia de falar sobre saúde aqui no CN. Nas últimas semanas, as dicas são sobre saúde dos olhos. Hoje a gente vai saber qual o período ideal para levar as crianças ao oftalmologista. A gente vai continuar hoje a nossa conversa sobre saúde ocular, falando sobre a saúde das crianças. A importância dos pais levarem as crianças à consulta regular ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Então a gente já falou sobre o teste do olhinho, a importância da realização desse teste. Ah, mas eu levei o teste do olhinho, deu normal. Quando que eu tenho que levar novamente a minha criança ao oftalmologista? Então, há duas coisas importantes no desenvolvimento da visão. A criança, ela não nasce enxergando, ela nasce com potencial para enxergar. Mas ela tem que aprender a enxergar, assim como ela vai aprender a falar, assim como ela vai aprender a andar. Então, é o estímulo à luz que vai fazer com que os olhos enxerguem de maneira correta. O que acontece? Se o olho ele tem, por exemplo, uma diferença de grau e gera duas imagens diferentes pela própria diferença de grau, uma imagem muito bem focalizada, muito bem nítida, outra imagem não tão nítida, borrada, porque aquele olho precisaria de um grau, de uma correção óptica, por um mecanismo de neuroadaptação, o cérebro ele escolhe a imagem melhor. Se aquilo não é corrigido no tempo correto, ou seja, até os 7 anos de idade, que é quando existe um prazo para a gente corrigir e promover o desenvolvimento correto da visão, mesmo que você corrija depois, esse olho não se desenvolve. Porque o cérebro acaba escolhendo o olho que enxerga melhor e esquece o olho que não enxerga bem. Então é extremamente importante que os pais levem as suas crianças à consulta oftalmológica uma vez ao ano, a partir dos 2 anos, para ver se está tudo bem, se os olhos enxergam de uma maneira correta, se o desenvolvimimento da visão está se dando de uma maneira correta e caso isso não esteja acontecendo, a correção tem que ser feita o mais precocemente possível. Também é importante dizer aos pais e mães de bebês que observem se os seus bebês desenvolvem algum desvio ocular. O desvio ocular ele é normal até o 6º mês de idade. Alguns dos olhos podem desviar, mas esse desvio ele tem que ser momentâneo, ele tem que ser temporário e ele tem que ser em várias direções. Então, é normal que o olho do bebezinho ele entre, depois volte, saia, depois volte, um olho ou os dois, não importa. Todo tipo de desvio permanente, ele é sempre patológico, certo? Então, mesmo no bebezinho, antes dos 6 meses de idade, se o olhinho desviou e permaneceu, é sinal de doença. Se após os 6 meses de idade, o bebezinho continuou com esse reflexo de alguma vez ou outra estar desviando os olhos, isso também pode ser sinal de algum problema ocular. Então, não espere até os 2 anos. Leve mesmo antes desse período. Ah, doutora, não aconteceu nada. Tudo bem. Mesmo que você não esteja notando nenhuma alteração, leve uma vez ao ano ao oftalmologista após os 2 anos de idade. A seguir tem informações sobre a sessão ordinária desta terça-feira. Sueli Gonçalves. Vereadores repercutem a cassação de Eduardo Cunha na Câmara Federal. Detalhes depois do intervalo.
Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Notícias está de volta e vamos direto ao plenário, onde a repórter Sueli Gonçalves está e traz as informações sobre a sessão ordinária desta terça-feira. Boa tarde, Sueli. Olá, Meire. Boa tarde a todos que acompanham o CN. Então, hoje, durante a sessão ordinária, alguns vereadores falaram a respeito da cassação do deputado federal Eduardo Cunha, que aconteceu na noite de ontem. Para quem não acompanhou, foi uma votação de 450 deputados a favor da cassação, 10 deputados apenas contra e 10 se abstiveram da votação. Então, os vereadores conversaram com nossa equipe sobre esse assunto, a exemplo de Marco Antônio e Dr. Luiz Flávio. Vejam. Foi realmente uma sessão histórica, é um processo que demorou muitos e muitos meses, mas o Conselho de Ética aprovando o relatório pedindo a cassação do deputado Eduardo Cunha, da qual o nosso partido, é bom frisar isso, o PSDB, sempre se posicionou favorável a esta cassação. Termina-se assim uma longa história e de uma forma até pedagógica, dando exemplo de que é preciso, sim, exercer a atividade pública, ser agente político com decência e com ética. Por isso, eu acredito que a Câmara de Deputados, sintonizada com a sociedade, com os movimentos sociais, fez realmente uma sessão histórica, cassando o deputado Eduardo Cunha. Quando você vê um mandato que foi garantido pela população, que a pessoa foi votada, a pessoa não está ali à toa, e você vê esse mandato ser cassado, então é bom você refletir, porque, na realidade, quem produz os Cunhas, quem produz as Dilmas, quem produz os mandatos que são cassados, quem produz somos nós, é a população. É a população na hora de escolher. Então, eu digo que é propício o momento, porque nós estamos num momento de escolha, nós estamos num momento de análise, nós estamos num momento de reflexão. E a gente tem que refletir muito, porque é o voto da gente que cria esses mandatos. Na sessão ordinária de hoje também, alguns vereadores usaram a tribuna. Exemplo da vereadora Sandra Marrocos, vereador Sérgio Dassac, finalizando com a vereadora Elisa Virgínia, que trouxe um assunto bem pertinente, já que estamos em setembro e nesse mês é chamado de Setembro Amarelo, que incentiva e faz a prevenção do combate ao suicídio. Ela conversou conosco e trouxe um alerta importante. Veja. Muitos dos pais não estão sabendo o que está acontecendo dentro do quartinho da criança. Eu tenho filhos, todos dois são de menores, e eu tenho a senha do celular deles, eu tenho a senha do Facebook deles. Por quê? Ah, você é uma mãe protetora, dominadora? Não. Eu sou mãe. E até eles completarem maioridade, gente, eu sou responsável pela vida deles, eu sou responsável pela criação deles e para nortear os seus caminhos. Para vocês terem uma ideia, existem grupos na internet, existem páginas ensinando a criança a se suicidar. Existem páginas, e aí eu alerto aos pais, a fazer, ensinando as crianças e aos jovens, adolescentes que estão com depressão, que estão sofrendo, se automutilarem. Crianças que colocam o bracinho e começam a passar a navalha, bem superficialmente o sangue começa a escorrer. E aqui em João Pessoa, já estamos vários e vários casos de crianças se automutilando, se cortando, crianças que se cortam. Pai, mãe, perceba seu filho, olhe para ele, olhe no olho dele, veja o que é que ele está passando, o que é que você está passando que está atingindo seu filho. Porque, lógico, que uma criança feliz, uma criança que tem apoio dos pais, uma criança que tem cobertura dos pais, não vai fazer uma coisa dessa.
Bem, tá aí só uma correção, Meire. Setembro é o mês de combate ao suicídio, não de incentivo ao combate, como eu falei anteriormente. Mas mais detalhes sobre esse assunto que a vereadora trouxe e também os demais no site da Câmara, que é o cmjp.pb.gov.br. Obrigada, Sueli. Um bom trabalho para você e sua equipe. Para você também. 16 bairros estão sem água desde as 8 horas da manhã de hoje aqui na capital. A CAGEP está fazendo manutenção corretiva e preventiva para melhorar os serviços prestados pela companhia. Ficam sem água até as 8 horas da noite de hoje os bairros de Cruz das Armas, Oitizeiro, Funcionários 1, Jardim Planalto, Bairro dos Novais, Jardim 13 de Maio, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Jaguaribe, Bairro dos Estados, Mandacaru, Ipês, Boa Vista, Pedro Gondim e Conjunto Verdes Mares. Mais informações sobre os serviços da CAGEPA pelo telefone 115. E hoje à noite tem uma edição inédita do Câmara Aberta. O programa vai falar sobre oratória, a arte de falar bem em público. Para discutir o assunto, Lael Arruda recebe o professor e pesquisador Wender Rodrigues. As dicas estão imperdíveis. O Câmara Aberta começa às 7h30 da noite. Não deixe de conferir. O Câmara Notícias termina agora, outra edição amanhã, às 1h10 da tarde, logo após o horário eleitoral. Obrigada pela companhia e até a próxima.